Tem vezes que a parte da biografia ela era muito mais específica, por exemplo, de um livro de história. Entendeu? Ela consegue entrar num estudo de caso muito melhor, e às vezes muito mais abrangente necessariamente do que um livro de história. Fiz um trabalho de pesquisa histórica, 15 anos de pesquisa, porque o Roberto Carlos poderia ter pedido apenas para me processar e deixar o livro. Ou poderia apenas reclamar do livro e dizer, não me reconheço ali. Mas não, ele quis proibir todas as páginas, todos os capítulos, tudo. Evidentemente, estou censurado. O livro está fora de circulação há 6 anos e 8 meses. Isso é mais tempo do que várias canções da época da ditadura. A gente tem que ler com cautela, porque como não foi avaliada pelo biografado, pode ter coisa que não corresponde à realidade. O biógrafo, ele deve atender 3 parâmetros. O primeiro, que a pessoa tem que ser pública. O segundo, que deve ter um interesse público. E o terceiro, que a fonte deve ser lícita. Nesse caso do Paulo, ele atendeu os 3 parâmetros. Mas você tem aí o outro princípio constitucional, que é o da vida privada. Então você tem 2 princípios constitucionais, o da liberdade de expressão e o da vida privada. Qual deve prevalecer? Esse é o debate. A liberdade, nenhum direito é absoluto. A liberdade de expressão, a liberdade do biógrafo, não pode se confundir, como Jorge Maltner disse, como uma libertinagem. A liberdade não se confunde com a libertinagem. Se o Paulo, biógrafo, se exceder na sua biografia, cabe ao biografado tomar as medidas judiciais, mas não a censura prévia. Então, a censura prévia é um recurso já retrógrado. A pessoa é privada por natureza, mas a partir do momento que o tecido dele, da vida dele, se miscui com o tecido público, se torna uma pessoa pública, ele está sujeito a ser retratado. Eu acho que uma biografia não autorizada é bem mais interessante do que uma autorizada, porque certamente quando um artista ele faz uma autorizada, ele não revela só são permitidas as biografias autorizadas. O que isso significa para o leitor? É pobreza intelectual, porque ele vai ter uma visão apenas parcial. Não tem o autor, o pesquisador não tem a liberdade para pesquisar, analisar em profundidade. Então fica sempre aquela visão tacanha. A classe artística reclama muito da questão da intimidade que é revelada no livro. Até que ponto essas intimidades devem se tornar públicas? Existe interesse público em ter a notícia de que determinado sujeito teve um caso extraconjugal? Até que ponto isso é de interesse público? Até que ponto isso ofende a dignidade, ofende a honra, ofende a privacidade, ofende, na verdade, a questão do âmbito privado. Então, o biógrafo, ele deve respeitar determinados parâmetros para não se exceder e o dano aí pode ser até irreversível, né? Certas intimidades podem e devem se tornar públicas? Claro. Por exemplo, o cara sofre de asma. Ele é asmático. Em princípio, eu, como biógrafo, não me interesso muito por isso. Mas se, por causa dessa asma, ele falta shows, turnês são canceladas, ou ele faz uma música, As Noites que Passei de Asma, essa asma é de interesse público. Eu tenho que explicar essa asma para entender a temporada, entender as canções dele um pouco por aí. O biógrafo trabalha com tema. Roberto Carlos foi apenas o meu tema, o tema de um livro. Assim como Jesus Cristo foi tema de uma canção de Roberto Carlos, ou Nossa Senhora foi tema de uma canção dele, apenas isso. Então eu tenho que ter liberdade para tratar desse tema. O biografado poderia exigir participação nos lucros? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Está surgindo um movimento agora criando essa aberração jurídica, né? Seria o mesmo que eu pedir autorização a Hitler ou a família, se ainda tiver alguém vivo, e ter que pagar por isso. Então, na verdade, essa proposta é completamente inviável do ponto de vista jurídico, legal e até mesmo moral. De forma alguma, o compositor não toparia dividir o lucro com o tema que ele escolhe. Imagine se Caetano vai dividir com São Paulo o tema, a música Sampa. Não, então metade disso aqui vai para São Paulo. O Roberto Carlos dividir com a igreja, olha, Nossa Senhora, Jesus Cristo, nós temos que dividir com a igreja. Quer dizer, é impraticável, é imoral. O trabalho do biógrafo é dele, ele que tem que ter os rendimentos daquilo, assim como do compositor. A Constituição é clara, é livre a manifestação intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou licença. Ou seja, todos nós que escrevemos livros, produzimos biografias, estamos amparados pela Constituição cidadã. Apenas tem um artigo 20 aberrante, lei ordinária, menor, que atrapalha. Nesta ação, não se cuida basicamente de todo a interpretação ou a validade dos artigos 20 e 21 do Código Civil. O objeto desta ação
se é necessário ou não, ou se é possível ou não, interpretarem-se os artigos 20 e 21 do Código Civil, que começam por dizer que, salvo autorização, a exposição, a transmissão da palavra, da imagem, a produção de obras poderá ser proibida a requerimento do interessado ou de seus familiares, no caso de morto ou ausente. A Constituição, no artigo 5º, estabelece: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade e à segurança. E se tem, é garantido, é assegurada a liberdade de pensamento e de sua expressão, é garantida a liberdade de criação artística, literária, científica, cultural, é garantido o direito à informação, no sentido de informar, informar-se e ser informado, como direitos fundamentais, como núcleo duro. No inciso 10 do artigo 5º se tem, é garantida a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. E, em caso de violação, a própria Constituição dá a solução. Tem a liberdade assegurada plenamente. Esta liberdade, portanto, de expressão, que é ampla, que é vasta, se combina com a norma do artigo 220 da Constituição, que diz: é proibida censura de qualquer natureza. Quem um dia viveu alguma coisa não pode se esconder e depois simplesmente dizer que nada pode ser dito a aquele respeito. Direito à intimidade é the right to be alone, ou seja, me deixa em paz, é o direito de ser deixado em paz. Mas isto não significa que o outro possa ter extinto ou abolido o seu direito à liberdade de expressão. Não há lei que seja dirigida a este ou aquele ser humano. Não há alguém tão melhor que o outro que possa submeter a sua vida a patamar superior a todos os outros. Todos devemos respeito à vida de cada um, às suas escolhas e às suas opções. Nem por isso se pode exigir que alguém não expresse algo sobre a vida de cada um de nós. A Constituição do Brasil e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais ou de direitos humanos garantem como núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz especialmente pela palavra. O princípio era o verbo. No direito, o princípio e os fins definem-se em verbo. O sentido, o sabor e o saber da comunicação humana e que conduzem a sua história de cada um e de todos põem-se na palavra. Palavra é liberdade e convivência para a libertação das pessoas e dos povos. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Também aprendi que a vida conjuga-se no plural. A garantia de falar do outro, que me cumpre hoje, juiz a garantir, pode ter conteúdo a minha própria vida. A Constituição do Brasil declara como fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica, cultural, de pesquisa acadêmica, mas também garante a inviolabilidade da intimidade, o que é da essência resguardada de cada um, da privacidade, o que não pretende ele viver senão no espaço mais recolhido daqueles com quem se escolhe, da honra, que se projeta a partir da formação moral e dos valores que determinam as suas ações e fazem a pessoa reconhecida para o que ele precisa de liberdade, e da imagem, que também se constrói a partir da livre escolha do que se quer ser. Violação, se houver, desses direitos, o que pode acontecer pelas características humanas, haverá de acarretar necessariamente a responsabilidade do autor da violação, mas na forma constitucionalmente traçada, a saber, pela indenização reparadora. O que não admite a Constituição do Brasil é que, sob o argumento de ter direito a manter trancada a sua porta, abolisse o direito à liberdade do outro de se expressar, de pensar, de criar
obras literárias, especialmente, no caso, obras biográficas, que dizem respeito não apenas ao biografado, mas que diz respeito a toda a coletividade pela sua natureza de referenciabilidade que precisa ser aproveitada. No caso do escrito, não é proibindo, recolhendo obra, impedindo a sua circulação, enfim, calando-se não apenas a palavra do outro, mas amordaçando-se a história, que se consegue cumprir a Constituição. A história humana face de histórias dos humanos, que somos todos nós. A produção de obras biográficas, literárias ou audiovisuais independe da autorização prévia, porque somente poderão ser tidos como legítimos, válidos e subsistentes os preceitos no sistema jurídico se afastar da exigência para o tema específico, qual seja para a elaboração, divulgação de obras biográficas. Há o risco de abusos, não apenas no dizer e no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. O direito dita formas de fazer com que sejam reparados os abusos, a saber, por indenização a ser fixada, segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura, e censura é forma de cala-boca. Pior, cala a Constituição, amordaça a liberdade, para se viver o faz de conta de se deixar de ver o que ocorreu. Abusos, repito, podem ocorrer e ocorrem, mas acontecem em relação a qualquer direito. No caso, a interpretação dos dispositivos civis quanto a biografias que cumprem função social de relevo para o conhecimento da história e o seu encaminhamento. O que não me parece constitucionalmente admissível é o esquartejamento das liberdades de todos pela censura de um. Cala-boca já morreu. É a Constituição do Brasil que garante. Norma infraconstitucional não pode amesquinhar ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente fixado, o que impõe-se busca a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder subsistir no sistema jurídico. Voto, senhor presidente, no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para, dando interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, liberdade de informar e de ser informado, liberdade de pesquisa científica, proibição de censura, declarar inexigível consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. B. Reafirmar o direito à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, nos termos do inciso 10 do artigo 5º da Constituição da República, que ali fixa que a transgressão haverá de se reparar mediante indenização, nunca por censura prévia ou a posteriori impeditiva do exercício das liberdades, menos ainda se introduzida por norma infraconstitucional, e é como voto, senhor presidente.